Olá, vamos falar um pouquinho rapidamente da Argentina, do noticiário de hoje. A questão da Argentina, Maurício Macri deve ser o candidato à sua própria reeleição e a Cristina Kirchner vai ser vice do Alberto Fernandes, que é um conhecido, foi chefe de gabinete do Néstor Kirchner, também é peronista tal, e por aí vai. Tem uma longa história que não vale a pena a gente dissertar aqui. Mas dificilmente o Macri será reeleito. E por quê? E isso tem a ver com o Brasil. Inúmeras vezes Jair Bolsonaro insistiu em dizer que a volta de Cristina Kirchner seria uma tragédia, a Argentina viraria uma Venezuela. Isso quando a Argentina faz parte do Mercosul, Brasil e Argentina, que na prática criaram o Mercosul, nas gestões de José Sarney e Raul Alfonsín, respectivamente, e é até hoje um importantíssimo parceiro econômico do Brasil. As sucessivas declarações do presidente Bolsonaro contra uma candidata, que no caso é vice-presidente, porque é o Fernandes que será o candidato a presidente da República, isso cria situações desagradáveis, principalmente se os peronistas venceram, o que é mais provável. Tem de ser entendido, tem os escândalos de corrupção, tudo isso que a gente sabe, mas tem de ser entendido um outro lado. Os Kirchner, primeiro Néstor, depois Cristina, se nós pegarmos os dados do crescimento do PIB, ele assume em 2003. Em 2003, o crescimento do PIB da Argentina foi 8,8%. 8,8%. No segundo ano da gestão Kirchner foi 9%, sempre positivo, né? Em 2005 foi 8,9%. Em 2006, 8%. Em 2007, 9%, né? Em 2008, 4,1%, houve uma queda. Aí houve a crise internacional de 2009, que atingiu também o Brasil, mas a Argentina mais duramente. Teve um crescimento negativo de menos 5,9%. Aí já é o governo do governo Cristina Kirchner. Em 2010 se recuperaram mais que o Brasil. O Brasil cresceu 7,5%, né? Naquele ano. É claro que você tem de lembrar que a referência é o crescimento negativo do ano anterior, mas em 2010 a Argentina cresceu 10,1%. 10,1%. Em 2011, iniciando o segundo governo Cristina Kirchner, cresceu 6%. Aí que começa a cair. Depois vem um crescimento negativo de menos 1%, depois positivo, aí as taxas vão caindo, um ano positivo, um ano negativo. Ou seja, os indicadores de Néstor e Cristina no crescimento do PIB e do crescimento da renda per capita argentina são extremamente significativos, né? E positivos. Isso explica ainda a lembrança do eleitorado dos bons tempos da família Kirchner. Eu não estou adentrando nem tocando nas questões graves que envolvem casos de corrupção, que envolvem diretamente a presidente, tem a ex-presidente, tem processos na justiça, ela se abriga hoje desses processos como senadora, mantendo a imunidade parlamentar. Então, isso é uma outra história. Agora, é necessário conhecer e o porquê do prestígio dos peronistas e a possibilidade do retorno ao poder. E que isso tem a ver com o Brasil? Aí que é importante. Não cabe o presidente brasileiro ficar dissertando sobre as eleições que serão em outubro, sobre as eleições argentinas. Pior, tecendo considerações negativas sobre uma das candidaturas, dizendo que a Argentina ia virar uma Venezuela. Isso é uma bobagem. Você não pode falar que o Fernandes é o Maduro, né? Que é o candidato que será o candidato peronista. É um absurdo, que a Argentina vai ser uma Venezuela. Isso é uma enorme bobagem. E pior, isso cria problemas diplomáticos, políticos e econômicos com o Brasil. Jair Bolsonaro não é bem assessorado no Ministério das Relações Exteriores. Ernesto Araújo é o pior ministro das Relações Exteriores da história do Brasil, né? Retroagindo até o Império. É um verdadeiro desastre. E isso só cria problemas. E mais, Bolsonaro deve saber que a sua popularidade na Argentina é péssima, péssima. Cada declaração que ele dá contra a Cristina é mais um voto que ela ganha. E mais um voto que Maurício Macri perde. Porque a popularidade do Bolsonaro, não só na Argentina, mas aqui nas Américas, na América Latina em particular, é muito ruim. Vide o episódio do Chile, não podemos esquecer. O presidente da Câmara se recusou a recebê-lo. O presidente do Senado se recusou. E aí ele deu declaração pró-Pinochet, que até o presidente do Chile, Sebastián Piñera, foi obrigado a vir a público e dizer, olha, eu não tenho nada com isso. Portanto, o despreparo do presidente, a falta de uma boa assessoria no Itamaraty vai criar problemas com a Argentina a partir de outubro. E por quê? Porque tudo indica que Maurício Macri vai perder a reeleição e os peronistas voltarão ao poder. Eu sempre gosto de citar alguns livros, né? Acho que vale a pena ler esse belo trabalho. Eu utilizei, na época eu era professor de História da América Latina, o David Roque, Argentina, 1516-1987, desde a colonização espanhola até o governo do Raul Alfonsín, 1516-1987. E tem um trabalho muito interessante do grande, meu amigo, grande historiador Boris Fausto. Boris Fausto e Fernando Devoto, Brasil e Argentina, um ensaio de história comparada, 1850 a 2002, que é um belo trabalho.
trabalho, esse no caso, editado aqui no Brasil pela editora 34. Um trabalho muito interessante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ativar as notificações aí, curtir o vídeo, colocar seus comentários e apresentar suas sugestões. Até!